Bom dia, irmãos. Minha primeira palavra é de felicitação a todas as mães. Parabéns pelo seu dia. Ser mãe é algo tremendo, um privilégio, e é uma bênção e uma tremenda responsabilidade. Meu desejo, minha oração por todas as mães é que vocês, em primeiro lugar, sejam abençoadas, sejam felizes, que o Senhor as guarde. Em segundo lugar, que o Senhor dê a cada uma de vocês sabedoria, porque ser mãe também não é fácil. Alguns filhos são mais fáceis, outros menos fáceis. Eu, por exemplo, fui um filho terrível, mas muito levado, mas sempre obediente, levado, mas obediente. Mas alguns filhos trazem, às vezes, algumas preocupações a mais, alguns motivos de, às vezes, até de lágrimas. Então, que Deus abençoe você, mãe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê as palavras certas, saber o momento de falar, o momento de não falar. Isso é algo muito delicado, é algo muito sutil em cada situação. Então, só o Senhor que pode orientar e dirigir nesse sentido. E que Deus traga consolo se o seu coração está entristecido por algum motivo, que o Senhor seja o seu consolo nesta manhã. Parabéns, mamãe, pelo seu dia. Minha segunda palavra aos visitantes eu fico sempre incomodado, porque acaba o culto, eu não posso ir à porta, não é não, pastor, sai aqui pela porta de trás, para fugir, famoso, não é nada disso, irmãos, não tem nada disso, é porque realmente é para evitar, sempre há uma retenção ali na porta, mas você que nos visita, eu às vezes vejo visitantes aqui, tem aquele casal ali que está sempre conosco, ainda não tive a oportunidade de falar com eles, porque acaba, eu saio por aqui, mas eu fico feliz, a igreja fica feliz em ver todos vocês aqui, vocês que nos visitam, voltem sempre, é uma alegria tê-los aqui, é um prazer para nós, e a gente pede a Deus que abençoe a sua vida. Vamos continuar pedindo a Deus que passe isso, irmãos. Ontem o pastor Fulvio estava falando aqui para os jovens, ele estava falando isso. Vai passar, irmãos, a gente se impacienta, a gente fica ansioso, a gente fica angustiado, há muitas famílias ainda sofrendo muito, mas vai passar. Quando? No tempo que o Senhor assim determinar. Então vamos continuar esperando com paciência no Senhor, para que isso realmente passe, a gente possa tirar essas máscaras, que não sei para você, mas para mim são terríveis, incomodam demais. Agora está menos calor, incomoda um pouco menos, mas no calor elas incomodam muito. A gente vai poder se ver, vai poder se abraçar. Vai chegar o momento, irmãos, vamos continuar pedindo a Deus. Orem por aqueles irmãos, a igreja já orou, alguns que estão aí acometidos de Covid, outros com suspeita de Covid, foi citado aqui, foram citados os nomes aqui, Rani, Daniel, Viviane, Vanderlei, a Valdirene, o marido dela, Agassiz, também tem mais alguém? Elaine, irmã Elaine também, hoje de manhã não veio, a Lavínia não estava muito bem, então ela disse que não viria, então assim, a gente fica sempre ansioso. O João ontem estava um pouco febril, aí a Mary estava preocupada, claro, a mãe fica logo preocupada, e no finalzinho do dia, já de noitinha, a Mary falou, pastor, ele expeliu agora uma placa aqui, e secreção, graças a Deus, é sinusite. Aí eu falei, a que ponto a gente chegou? De dar graças a Deus que a criança está com sinusite, porque com a secreção não é Covid, mas olha que coisa terrível, eu nunca vi ninguém falar assim, que bom, meu filho está com sinusite. Ontem eu vi a Mary falar isso, porque a preocupação inicial é que pudesse ser Covid, mas não é. Então a gente está num momento muito difícil, a gente vive uma situação muito preocupante, muito angustiante em alguns casos, mas vamos continuar pedindo ao Senhor que nos abençoe, que fale sempre aos nossos corações e que nos acalme nesses momentos difíceis. Bom, abra sua Bíblia, hoje nós vamos interromper um pouco o nosso Sermão do Monte, porque a gente precisa pensar a respeito de mulheres sábias, É um texto que eu quero falar não só para as mães, para você que é mãe, para você que não foi mãe, para você que ainda tem o projeto de ser mãe um dia, Para você que já é vó, que é mãe 2 vezes, olha, a avó é mãe com açúcar. Eu lembro da minha avó, porque quando minha mãe brigava comigo, que eu não queria comer espinafre, eu não queria comer aquelas coisas que não sei por que as mães insistem para a gente comer, e aí minha mãe brigava e falava, vai comer, aí minha avó, tadinho, faz um ovinho para ele, aí minha mãe reclamava, falava assim, comigo a senhora não fazia isso, aí minha avó, no alto da sua sabedoria, dizia, eu eduquei você que eduque ele, eu estou aqui para estragar, vó
está aqui para estragar, para mimar, para fazer vó e mãe com açúcar, né? Então você que é vó também, que é mãe com açúcar, né? Há um texto na palavra de Deus que traz ensinamentos para as nossas vidas, para que as vós se acusaram logo, né? Todo mundo, as vós já se acusam, é fácil ver, né? As vós se manifestam logo e as mães ficam de cara feia. É assim mesmo. Muito bem, mas há um texto na palavra de Deus que fala de uma mulher que é profundamente sábia e durante um período da vida dela ela não era mãe e não tinha expectativa de ser mãe, mas Deus a abençoou e a deu um filho e ela, depois de ser mãe, ela nos dá ainda exemplos de sabedoria. Está no Velho Testamento, o nome desta mulher é a mulher que não tem nome. A Bíblia não fala o nome dela, diz apenas que é uma sunamita. Ela vivia na cidade de Sunem. Abra sua Bíblia no livro dos Reis, no segundo livro. Nós vamos ler do capítulo 4, versículos de 8 a 37. Segundo Reis 4, de 8 a 37. Na verdade, esse texto é para mulheres e serve para homens também. A palavra de Deus se aplica a todos nós. Mas hoje eu quero falar em especial para você, mulher, de todas as idades, né, jovens ainda, meninas, mulheres de meia idade, que eu não consigo entender o que é isso, né, mulheres de terceira idade, enfim, da quinta idade, não importa, mulheres de todas as idades, a palavra de Deus tem ensinamento. O segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 37, a palavra de Deus diz assim: sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, uma tradução diz uma mulher importante, né? Está ali no texto da Corrigida Fiel, que é o melhor texto, não esse que eu tenho aqui. Uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, o segundo tempo da vida, abraçarás um filho. Daqui a um ano, é isso? Não, o segundo tempo da vida, na versão revista atualizada, diz: daqui a um ano terás filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, o segundo tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não o manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu, e Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino.
E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estender sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho, e saiu. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, esse texto é um texto dramático, é um texto de muita ação, é um texto de muitas lições. Eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes sobre esse texto, me referindo a Eliseu, porque Eliseu é um grande profeta de Deus. Conquanto ele não seja tão famoso quanto Elias, Elias é o profeta principal, dominante aqui no livro dos reis, porque até hoje, se você fala para um judeu, já disse isso para os irmãos, se você fala para um judeu de lei, ele vai pensar logo em Moisés. Se você fala para um judeu de profecia, o primeiro nome que vem à mente de um judeu é o do profeta Elias, porque ele é o profeta do fogo, ele é o profeta que destrona, que derrota os profetas de Baal, um homem que se coloca sozinho contra 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, se coloca sozinho diante deles, conclama o povo a uma responsabilidade. Então Elias é aquele homem que ora e que cai fogo dos céus e que confronta o rei Acabe, que era um homem terrível. Elias, embora ele não tenha deixado nada escrito, ele não é um profeta escritor como Isaías, Jeremias e tantos outros, mas ele é um homem famoso. Eliseu é o sucessor de Elias. Eliseu é um homem de um temperamento, não digo tão doce, porque na ocasião das ursas ele mostra que ele era bem esquentadinho em alguns momentos, mas ele é um homem que não tem muitos confrontos na sua vida. Mas Eliseu é um homem que, abaixo de Jesus Cristo, foi aquele que realizou na Bíblia a maior quantidade de milagres. Eliseu é um homem que realiza milagres, ele vai passando e Deus vai usando a vida dele para fazer milagres tremendos. Então há muito o que pensar aqui a respeito de Eliseu, é isso? Mas eu não quero falar de Eliseu, eu quero falar desta mulher, porque esta mulher é uma mulher importante, uma mulher grave, segundo o meu texto, uma mulher importante, uma mulher que era conhecido, mas esta mulher tinha um problema, né? Ela não tinha filhos, o seu marido já era velho e ela não tinha mais, então, expectativas de ter filhos. Ela vivia a vida esperando chegar ao seu final. Ela era uma mulher que tinha as suas atividades, com certeza, tinha a sua família, os seus parentes, os seus amigos, mas ela não tinha um filho. Esta é a grande questão do texto. É uma mulher que não esperava mais nada da vida. E às vezes, irmãos, por uma circunstância ou por outra, por não ter filhos, ou por passar por um problema, ou por ter uma doença, ou por estar enfrentando uma situação, às vezes nós estamos esperando que a nossa vida não vá mudar. Mas é interessante que Deus pode mudar a nossa história, e Ele faz isso na vida desta mulher, quando dá a esta mulher um filho. Mas essa mulher, ela vai e tem o filho cresce, o filho morre, ela entra em desespero, lógico que mãe não entraria, e ela vai ao profeta, e o profeta ressuscita o seu filho. Algo tremendo aconteceu aqui. Aquele momento no quarto com Eliseu e o menino é algo que a gente só pode imaginar. O menino espirra 7 vezes. Por que 7 vezes? Ora, porque 7 são as cores do arco-íris, porque 7, nada disso, irmão, sei lá por quê. Espirrou 7, podia ter espirrado 8, ou 2, ou 3, mas esta não é a questão. A questão é que aquele menino é ressuscitado e é devolvido à sua mãe. Essa é a história que nós lemos. Mas vamos pensar nesta mulher. O que ela tem para nos ensinar? Ela é uma mulher sábia. E é isso que eu quero compartilhar com as mulheres de todas as idades aqui na nossa igreja nesta manhã. Você que está aqui dentro, você que está aí fora, né, está começando a chover, chega a cadeirinha mais para o canto, para que você não se molhe. É isso? O que esta mulher tem a ensinar? Ela tem algumas características. Eu quero pensar com você nestas características por alguns momentos. Em primeiro lugar, mulheres sábias, mulheres de Deus, elas têm discernimento espiritual. Veja o que diz o versículo 9. Ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aquela mulher, a gente não sabe o nome dela, a gente sabe que ela era importante, mas não sei se ela era importante porque recebeu uma herança, se o seu marido era importante, o que aquela mulher fazia, mas a gente não sabe nem o nome dela, mas ela é uma mulher que observa.
Ela via que Eliseu passava por ali, não é isso? Eliseu passava sempre e ela ficava olhando a vida daquele homem. Ela via a postura daquele homem, a maneira de conversar daquele homem, a maneira de agir daquele homem. Algo nele chamou a sua atenção e ela fala para o seu marido algo que talvez o seu marido não tivesse percebido. As mulheres são, às vezes, ou quase sempre, muito mais observadoras do que os homens. As mulheres têm capacidade de perceber uns detalhes. Eu lembro, uma vez, no final de ano, a gente chegou na casa de alguém, aí estava passando um desses programas chatos de fim de ano, e apareceu uma mulher lá para falar alguma coisa. A mulher entrou, ela não ficou, sei lá, 1/1000 de segundo. E aí Cleia e as outras irmãs aí começaram a falar, viu o vestido não sei o que, o sapato e o penteado não sei o que. Eu falei, mas eu não vi nem a cara da mulher. E elas conseguiram bater o olho e viu a roupa, e viu o sapato, e viu o penteado, e viu a maquiagem, e não sei como. As mulheres têm esta capacidade, mas esta mulher, ela demonstra uma capacidade aqui especial. Ela tem discernimento espiritual. Se você quer ser uma mulher sábia, uma mulher de Deus, peça a Deus que te dê esse discernimento. Discernimento espiritual, irmãs e irmãos também, é algo de que necessitamos profundamente, principalmente nos dias de hoje. Há muitas vozes por aí falando e alegando ser vozes de Deus, mas na verdade nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Precisamos ter discernimento, porque há muitos falsos profetas, muitos preseperos, muitos atores espirituais, muitos homens que fazem pantomimas evangélicas e se dizem a voz de Deus. É preciso discernimento espiritual, e este discernimento espiritual vem de Deus. Essa mulher, ela percebe que Eliseu, talvez muitos olhassem para Eliseu e vissem nele apenas um taumaturgo, um fazedor de milagres. Alguém que passava e fazia um monte de coisa interessante, sim, mas ela vê mais. Ela diz, eu vejo, está aqui no versículo 9, eu vejo que este homem é o quê? É um santo homem de Deus. Mulheres sábias têm discernimento espiritual. Discernimento espiritual para perceber a verdade onde ela está, discernimento espiritual para não se deixar enganar pela mentira aonde ela se apresenta, discernimento espiritual para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, para cuidar da família, para cuidar da sua própria vida, para lidar com as diversas situações. E a situação da mulher hoje, ela é peculiar, irmãos, porque a mulher durante muito tempo ela foi oprimida, isso é verdade. Não é culpa da Bíblia. A Bíblia estabelece que o homem é o cabeça do lar, mas tudo que o ser humano bota a mão, ele deturpa. E por conta disso, alguns homens começaram a achar que tinham direito de propriedade sobre a mulher. E durante muito tempo a mulher era um pouco mais do que um objeto, um móvel da casa, não é isso? Mas a mulher, ela foi se emancipando, ela foi crescendo, as mulheres foram à luta, as guerras mundiais proporcionaram muito isso, porque os homens iam para a batalha e as mulheres começaram a dirigir trator, começaram a dirigir ambulância, começaram a trabalhar nas fábricas, e elas perceberam que elas tinham valor, e isso foi irreversível, e as mulheres vão conquistando o seu espaço, e o Evangelho traz isso para a mulher. Jesus Cristo senta e conversa com uma mulher samaritana, e os discípulos ficam espantados com isso. Além de ser samaritana, era mulher, e Jesus eleva a mulher. Nada dá mais valor à mulher do que o Evangelho, ao contrário do que muitos dizem, mas a mulher, por buscar isso, e por conquistar direitos, e conquistar o seu espaço, as mulheres hoje, elas são líderes de empresas, são gerentes, são diretoras, as mulheres estão em todos os lugares, e existem muitas mulheres mais competentes do que os homens. Eu falo isso sem nenhuma dificuldade, tem muita mulher mais inteligente do que eu, mas a mulher, ela, como eu disse, tudo que o ser humano bota a mão, ele estraga. Ela começou a querer competir com o homem, e achar que ela é melhor do que o homem. Ela não é melhor, ela não é pior, ela é complementar. É desde o Éden isso. Não é bom o homem estar sozinho, vou criar uma mulher para complementar, para ser uma ajudadora, para estar ao lado dele. E a mulher hoje, por conta disso, ela vive ansiosa, ela vive querendo provar, às vezes, algumas coisas que não precisam ser provadas, elas vivem querendo conquistar coisas que não precisam, e elas se colocaram, porque a mulher, ela não deixou, embora ela hoje trabalhe, ela hoje vá à luta, ela estude, ela faça um monte de coisas, ela não deixa de ser mãe, não deixa de ser esposa, e às vezes eu percebo as mulheres mais aflitas do que os homens, porque os homens sempre foram trabalhar e sempre foram, as mulheres agora elas têm que fazer tudo, e o trabalho da mulher não acaba, e elas vivem aflitas,
E não, muitas vezes eu percebo que as mulheres não sabem o que fazer e traz problemas para o seu casamento ou traz problemas para os seus relacionamentos interpessoais. Veja, discernimento espiritual. Senhor, deve ser a oração da mulher, me dá discernimento espiritual. Que eu possa perceber o que eu estou fazendo de errado, que eu possa perceber como me comportar, que eu possa saber como me posicionar no meu casamento, que eu possa saber como me posicionar com os meus filhos e, principalmente, que eu possa saber aonde está verdadeiramente a verdade que vem do Senhor. Isso essa mulher tinha, discernimento espiritual. Eu tenho observado que este homem é um santo homem de Deus. É a primeira coisa que esta mulher me ensina. A segunda coisa que essa mulher ensina para nós é que mulheres sábias, mulheres de Deus, são liberais em relação à obra de Deus. Veja, no versículo 10, ela diz assim: eu vi que esse é um santo homem de Deus, façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Essa mulher, ela fala, bom, ali está um homem de Deus, ali está a verdade do Senhor, a palavra de Deus está com aquele homem, eu quero estar perto da palavra de Deus, eu vou contribuir para isto. Ela manda construir um quarto, e cada vez que o profeta chegava, ele ficava ali. Tinha uma cama, uma mesa, um candeeiro, e ele se recolhia ali para descansar, para meditar, para orar, para falar com Deus. E toda vez que ele ia ali, a mulher abria as portas da sua casa para a obra de Deus. Mulheres sábias fazem isso. E também é verdade que nas igrejas, geralmente, as mulheres são as que mais contribuem, né? Às vezes eu me sinto um Eliseu aqui. Me sinto um Eliseu, não o Eliseu, né? Mas um Eliseu. Porque eu chego, aí, as Malaquias, né? Eu já estava falando que foi um problema, porque quase todo mundo aqui é parente do Joel. E essa semana eu vi lá, aniversariante da semana, no dia 9, Ana Cristina Rangel. Eu falei, gente, quem é Ana Cristina Rangel? E eu liguei para Márcia, essa é Ana Cristina. E a Cristina, eu falei, então bota o nome certo, põe Cristina Malaquias, né? E eu chego aqui, a família Malaquias, é um bolinho, é uma rosquinha, aquelas rosquinhas assim, as rosquinhas, né? É um empadão, e eu fico só sendo cevado. O meu medo é que o filho pródigo volte, que vão falar, mate o cevado. Eu estou aqui já cevado. Mas veja, irmãos, as mulheres, elas têm isso de cuidar. Mulheres sábias, elas são liberais com relação à obra de Deus. Elas querem participar, elas usam os seus recursos. E bendito seja Deus pelas mulheres da igreja. Já falei para os irmãos que hoje em dia não é mais MCM, agora não é mais MCA. Antes era Sociedade Feminina, quando eu era criança, Sociedade Feminina Missionária, depois virou MCA, agora é MCM. MCA era Mulheres Cristãs em Ação. E eu costumo dizer que nas igrejas nós tínhamos a MCA e a HCR, Mulheres Cristãs em Ação e Homens Cristãos em Repouso. É que os homens ficavam ali observando, ai das igrejas se não fossem as mulheres. Mulheres de Deus, mulheres sábias, elas são liberais com relação à obra do Senhor. Você, minha irmã, que é uma mulher de Deus, seja liberal com a obra do Senhor. Não estou dizendo que você tem que ficar me dando bolinho, não é isso não. Se quiser, não se acanhe, fique à vontade. Mas não é essa a questão. É dê o seu melhor para a obra do Senhor. Do seu dinheiro, sim, mas do seu tempo, do seu talento, das suas orações. Gaste a sua vida na obra do Senhor, porque mulheres de Deus, mulheres sábias, fazem assim. Mas há uma terceira lição que essa mulher ensina para nós, é que mulheres sábias, mulheres de Deus, elas não se deixam vencer pela amargura. Essa é uma lição importante. Veja o versículo 13. Versículo 13 diz assim, porque lhe tinha dito, dize-lhe, Eliseu manda perguntar para ela, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disser a ela, eu habito no meio do meu povo. Parece uma resposta meio sem sentido, mas veja, aquela mulher não tinha um filho, o seu marido já era velho, então não havia, humanamente falando, não havia expectativa para ela de ter um filho. Isso com certeza trazia tristeza ao seu coração, com certeza em alguns momentos ela ficava, puxa vida, mas Deus não me deu um filho.
Principalmente nesta cultura aqui da época dessa história, uma mulher não ter um filho era algo terrível, porque as mulheres eram consideradas abençoadas apenas se tivessem filhos, e quanto mais filhos, mais abençoadas elas eram consideradas. Aquela mulher não tinha, mas veja, ela não se deixa vencer pela amargura. Qual é a resposta dela? Habito no meio do meu povo. Ela está dizendo, eu estou bem com aquilo que eu tenho. Eu estou satisfeita com o que Deus tem feito por mim. Sim, eu não tenho tudo o que eu quis. Nem tudo que eu pensei que fosse acontecer na minha vida aconteceu. Nem todos os meus projetos foram cumpridos. Nem todos os meus sonhos foram alcançados. Nem todos os meus objetivos foram atingidos. Mas eu habito no meio do meu povo. Veja, mulheres sábias não se deixam vencer pela amargura. Não quer dizer que tudo vá bem com elas. Não quer dizer que tudo dê certo na vida delas. Não quer dizer que as coisas sejam as mil maravilhas, porque não são. A gente sabe que não são. Mas ela não se deixa vencer pela amargura. É aquela velha história de estar contente. Contente é o quê? Contentado. Eu me contento com aquilo que o Senhor tem me dado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque literalmente está escrito, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Deus supre as minhas necessidades. Neste mundo, muitas coisas que eu planejei não aconteceram. Muitos castelos que eu construí se mostraram ser de areia e a primeira onda veio e derrubou. E muitas vezes eu me frustrei, e muitas vezes eu me decepcionei, e muitas vezes eu me entristeci, mas eu habito no meio do meu povo. É isso que essa mulher está dizendo. Eu tenho um Deus, eu tenho o povo de Deus, eu tenho família, eu tenho o cuidado de Deus, eu tenho visto as bênçãos de Deus na minha vida, eu tenho ouvido a voz de Deus, eu sinto a direção de Deus no meu caminhar, Deus guia os meus passos, Deus perdoa os meus pecados, Deus me levanta quando eu caio, enxuga minhas lágrimas quando eu choro. Então eu não vou me deixar vencer pela amargura. É isso que esta mulher está dizendo. Mulheres sábias não se deixam vencer pela amargura. Talvez, minha irmã, você esteja com seu coração machucado, ferido, sangrando, decepcionada, frustrada. Muitas coisas podem acontecer para causar isso. Mas não se deixe vencer pela amargura, porque você faz parte do povo de Deus, da família do Senhor. Mas o texto, em quarto lugar, diz mais uma coisa: mulheres sábias, mulheres de Deus, nos seus piores momentos, elas buscam auxílio principalmente do Senhor. Veja, versículos de 18 a 26, o texto diz assim: crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele tomou e levou a sua mãe, esteve sobre seus joelhos até o meio-dia e morreu. Subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. Chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. Disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta, disse a seu moço: guia, anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus ao longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e disse-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Veja, a mulher, ela não tinha filhos. Eliseu chega para ele e fala assim: olha, daqui a um tempo Deus vai te dar um filho. E isso acontece, e ela tem um filho. Eu imagino a alegria naquela casa, a alegria daquela mulher, e aquela mulher agora se sente plena, e talvez ela pense: puxa vida, agora a minha vida vai ser perfeita até o final dos meus dias. Mas a Bíblia diz que aquele menino cresceu, a gente não sabe quantos anos ele tinha, mas já tinha talvez uns 4, 5 anos, porque ele já fala, né, já é uma criança que aprendeu a falar, e um belo dia ele sai com seu pai, e ela já deixa, ele já tinha idade para acompanhar o seu pai, para cuidar dos negócios da lavoura, e aí ele vai lá e ele começa: ai, minha cabeça está doendo, minha cabeça está doendo, e o pai fica preocupado e fez o que todo bom pai faz, chama a mãe, lógico, né? Leva para a mãe, não sei o que eu vou fazer com esse menino, né? E aí ele vai, a criança chega em casa, ele pega aquele menino, fica nos joelhos dela até meio-dia e a criança morre. Irmãos, que dor, que tristeza, que perda, que coisa inexplicável nesse momento.
E aí aquela mulher, ela fala, ela pega o menino, leva, bota no quarto lá, deitadinho, e vai sair. O marido fala assim: vai aonde? Eu vou falar com o profeta, prepara aí uma carruagem. Ué, mas hoje não é sábado nem lua nova, porque eram os dias dos cultos, era o dia em que as pessoas iam aos profetas para ouvir a palavra de Deus. Ela fala: tudo vai bem. E aí quando ela vai chegando diante de Geazi, né, o servo de Eliseu vem e fala: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E ela responde: tudo vai bem. Agora veja, essa mulher estava mentindo? Tudo vai bem? Não, não estava mentindo. É porque aquela mulher sabe que há situações em que as pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, não podem nos ajudar. E o profeta Eliseu, naquela época em que o Espírito Santo ainda não havia sido dado para habitar entre nós permanentemente, o profeta era o representante de Deus. Falar com o profeta era falar com Deus. Então aquela mulher, ela sabe que não adianta conversar com o marido. Aquela mulher sabe que não adianta conversar com Geazi. Ela precisa falar com Deus. E ela deixa tudo, ela fala: não, está tudo bem, me deixa, eu preciso ouvir a voz de Deus. Minha irmã, em momentos de aflição profunda, seu amigo não pode ajudar, seus irmãos não podem, seu marido talvez, não, provavelmente não vai poder, o pastor não pode. Irmão, ser pastor às vezes, e está aqui o pastor Fúvio que não me deixa mentir, às vezes a gente fica numa situação, porque às vezes as pessoas vêm e compartilham problemas tão terríveis, e eu fico olhando e pensando: meu Deus, o que eu vou dizer para essa pessoa? Uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, e muitas vezes eu não tenho. E às vezes as pessoas me compartilham algumas coisas e perguntam: pastor, por quê? Ou pastor, o que eu faço? E eu sou obrigado a dizer e confessar: eu não sei. Eu não sei. Eu queria ter todas as respostas para te dar, pelo menos nesse momento, mas eu não sei. Eu tenho que ser honesto e confessar isso. Mas mulheres de Deus, nos piores momentos, elas querem ouvir primeiro a voz de Deus. Aquela mulher, ela deixa o seu marido, ela não para conversar com ninguém: está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, porque ela quer falar com Deus. Nos momentos de aflição na sua vida, busque em primeiro lugar a voz de Deus. Sim, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar um vizinho, Deus pode usar um amigo, Deus pode usar qualquer pessoa, mas ouça a voz de Deus. É isso que essa mulher me ensina. Mas hoje tem o moço das mães, né? Então preciso adiantar aqui. Vamos caminhar um pouquinho mais. Em quinto lugar, mulheres sábias, mulheres de Deus, não se constrangem em derramar o seu coração diante do Senhor. Versículos 27 e 28. Chegando ela, pois, o homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Chegou Geazi para retirar, disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. O Senhor me encobriu, não manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Veja, aquela mulher, ela agora derrama todo o seu coração. Irmãos, ser crente não significa passar pelos problemas sem chorar. Não é isso. Tem gente que acha que, né? Não, eu sou crente, então, ali, não é isso. Crente não é boneco, crente não é de plástico, crente não é de madeira, crente sofre também. E aquela mulher, ela chega, ela derrama o seu coração diante do profeta, ou seja, diante do próprio Deus, dizendo: Senhor, eu pedi isso. Senhor, eu não pedi para não me criar expectativas, e agora eu estou sofrendo muito mais do que antes. Porque antes eu não tinha um filho, eu já estava conformada, aí agora o Senhor me deu um filho, e o Senhor me tirou esse filho, e ela questiona Deus. Jó faz isso também. Ele fica um tempão falando: Senhor, por quê? O que aconteceu? O que eu fiz? Me mostra onde eu errei. E os seus amigos ficam ali acusando, mas ele não dá atenção para os amigos, ele quer ouvir a voz de Deus, e ele derrama o seu coração. Chore diante do Senhor. Fale para Ele das suas tristezas, das suas frustrações, da sua raiva. Às vezes acontecem coisas, e uma vez eu compartilhei, uma pessoa compartilhou comigo um problema, ela estava com muita raiva, eu falei: você está com raiva? Ela falou: estou, pastor. Falei: você já disse isso para Deus? Não disse. Eu falei: então diga. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você dizer. E naquele momento ali a gente fechou os olhos e orou, e aquela pessoa falou, e ela estava amargurada, o seu coração estava ferido, angustiado, e ela botou tudo para fora, e ela chorou, e aquilo fez um bem tremendo a ela. Às vezes a situação é tão ruim que a gente não está com vontade de ir para a igreja,
a gente não está com vontade de ler a Bíblia, a gente não está com vontade de orar. Aí alguém fala assim, ore e lê a Bíblia. Não, não é isso. Fale para Deus, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da minha tristeza, o Senhor sabe da minha frustração, o Senhor sabe que eu não estou com vontade de ir para a igreja, de ler a Bíblia, o Senhor sabe que eu não estou nem com vontade de orar, mas fala comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir a Tua voz, e é só no Senhor que eu posso confiar. Mulheres sábias, mulheres de Deus, não têm vergonha de derramar o seu coração diante do Senhor. Em sexto lugar, mulheres cristãs, mulheres sábias, mulheres de Deus, elas são persistentes na oração. Veja o versículo 30, diz assim, porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Eliseu manda Geazi ir na frente, e ela, talvez, o que mais se esperasse é que ela fosse junto. Eu quero ver o que Geazi vai fazer. Né? Eu vou lá, meu filho está morto lá no quarto. Ela fala, não, eu não vou sair de perto do Senhor. Veja, Eliseu é o representante de Deus naquele momento. É como Jacó lutando com o anjo, não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. Mulheres sábias, mulheres de Deus, elas persistem na oração. Conheci uma irmã que ela tinha um marido que não era crente, e era muito difícil, era uma pessoa complicada de lidar, e ela passava por muitos problemas muito sérios, isso numa outra igreja, há muito tempo atrás, e ela sempre conversava, e a gente falava algumas coisas, e um dia eu falei, você tem orado sempre pelo seu marido? Ela falou, pastor, já desisti de orar, por ele não dá mais para orar. Aí eu falei para ela, então a irmã pode ir, porque já acabou a conversa. Mas pastor, por quê? Foi porque se você desistiu de pedir ao único que é capaz de mudar o coração do seu marido, o que você espera que eu possa fazer? Eu não posso mudar o coração do seu marido. O único que pode é Deus. Se você desistiu de pedir a Deus, então você está perdendo o seu tempo e o meu. Mulheres sábias, mulheres de Deus, são persistentes na oração. Até Deus responder, ainda que a resposta seja não. Mas até você chegar à conclusão, esta é a vontade definitiva do Senhor, acabou. Não desista de orar. Coloque tudo diante do Senhor. Mas em sétimo lugar, eu estou acabando, o versículo 37 diz assim, veio ela, se prostrou a seus pés, se inclinou à terra, tomou seu filho e saiu. Mulheres sábias, mulheres de Deus, elas adoram a Deus em gratidão. Ela se prostra porque ela agradece. Eliseu vai com ela, chega lá, entra no quarto, ora, e o menino ressuscita, a gente não está falando de Eliseu, e aí aquela mulher recebe o filho de volta. Ela se prostra em adoração. Há muita gente que é muito boa para pedir, muito ruim para agradecer. Né? Às vezes, já falei, tem gente que vem ao culto de oração só para pagar promessa. Né? Tinha um casal numa outra igreja que não ia nunca ao culto de oração, não vou não sei o quê. Aí um dia eles viajaram, olha como faz tempo isso, foi na Copa da França, os irmãos veem que já faz tempo, 1998, e aí eles foram à França, tinham recurso e foram à França assistir a Copa. E quando estavam voltando, o avião deu pane sobre o oceano. E eles pensaram, agora vai cair, né? E se cair aqui, no meio do oceano, no meio do nada. E quase caiu, o avião não sei o que lá, e não caiu. O fato é que não caiu e eles chegaram em casa. Chegaram em casa numa segunda-feira, na quarta-feira estavam lá no culto de oração. Agradecer, porque o avião não caiu, tal. Bom, vamos agradecer, claro. E agradecemos. Na outra quarta-feira eles estavam lá, de novo agradeceram. Na outra quarta-feira eles não foram mais, e nunca mais, até o tempo em que eu saí daquela igreja, nunca mais eles estiveram. Sabe, irmãos, nós somos bons para pedir, quando a coisa aperta, mas quando Deus atende, nós nos esquecemos. Então, as mulheres sábias, elas não fazem isso, elas adoram a Deus em gratidão por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz. Mas as duas últimas lições que eu quero destacar a respeito desta mulher sábia, de mulheres sábias, mulheres de Deus, não estão neste capítulo, estão no capítulo 8 desse mesmo livro. Vamos lá comigo, versículos 1 e 2. Segundo Reis 8, 1 e 2, falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Mulheres sábias, mulheres de Deus,
tem comunhão constante com Deus, mesmo depois que o problema passa. Veja, Eliseu é o representante de Deus, e Eliseu chega para ele e fala assim: olha, a fome vai chegar, vai morar na terra dos filisteus, porque lá tem comida. A terra dos filisteus era o pior lugar para alguém de Israel morar, mas aquela mulher vai, porque ela obedece a Deus e ela mantém a sua comunhão. Percebe isso? Ela agora pega o seu marido, pega o seu filho e vai morar na terra dos filisteus. Às vezes, irmãos, a ordem de Deus para você não é aquilo que você gostaria de ouvir, não é aquilo que você queria, mas mulheres sábias, mulheres de Deus, obedecem a Deus em todas as situações. Ela sai do seu conforto, ela deixa seus amigos à sua casa e ela vai morar num lugar que com certeza ela não queria. Mas ainda no capítulo 8, a última lição, versículos de 4 a 6, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe o contou. Até aqui. Aquela mulher vai e fica 7 anos lá, acaba o período de fome, ela volta agora para pedir ao rei para devolver as suas terras, e nesse momento que ela está chegando, Geazi, o servo de Eliseu, estava contando para o rei: olha, teve uma mulher que o filho morreu e Eliseu ressuscitou, e aquela mulher aparece. E quando ela aparece, o rei fala assim: me conta essa história aí. E ela conta. A última lição: mulheres sábias, mulheres de Deus, estão sempre prontas a testemunhar do poder de Deus em suas vidas. Aquela mulher tinha prazer em falar disso. Aliás, difícil devia ser fazer aquela mulher não falar disso, né? Por onde ela passava, sabia que Deus ressuscitou meu filho? Sabia disso? Deus ressuscitou meu filho. E aí, sabia que você já me contou, mas vou contar de novo: Deus ressuscitou meu filho. E aí no dia seguinte: mas você vai me contar de novo? Vou, porque foi fantástico, Deus ressuscitou meu filho. É isso, irmãos, mulheres sábias, elas têm prazer em falar do que Deus fez. Ela fala isso diante do rei. Mulheres sábias falam o que Deus fez na sua vida diante de todo mundo, no mercado, na feira, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar por onde passa, ela vai testemunhando do poder de Deus. Irmãos, e eu acho que não tem ninguém aqui que teve um filho ressuscitado. Eu acho que não. Se tiver, me conta. Eu acho que não teve. Mas veja, Deus fez algo muito maior na sua vida. Deus salvou você. E às vezes a gente não para pensar em como isso é maior do que tudo. Porque aquele menino que morreu e que foi ressuscitado por Eliseu, a Bíblia não fala mais dele depois desse momento que a mulher volta com a sua família, e a gente não sabe ainda quantos anos ele viveu, a gente não sabe se ele foi um bom filho ou um mau filho, a gente não sabe o que ele fez da vida, a gente não sabe mais nada dele. Mas a gente sabe de uma coisa: ele morreu de novo. Ele não está aí até hoje. Eu nunca vi aqui: eu sou o filho da sunamita que Deus ressuscitou, estou aqui com 6.200, não está. Então, embora aquele menino tenha sido ressuscitado e foi algo tremendo, ele morreu de novo. Agora pensa, você foi vivificado, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Ele nos ressuscitou espiritualmente e nunca mais morreremos. Essa é a diferença. Então, isso é muito maior do que qualquer coisa. E mulheres sábias, mulheres de Deus, têm prazer em testemunhar disso. O meu desejo, a minha oração nesta manhã é que você seja cada vez mais uma mulher sábia. Você ainda que é jovem, menina, solteira, está namorando, está noiva, já casou, já é mãe, já é vó, não importa quantos anos você tem, peça: Senhor, faz de mim uma mulher sábia. Até porque existe na Bíblia uma afirmação que é feita apenas a respeito das mulheres e não é feita a respeito dos homens. Que afirmação é essa? Um doce de jiló para quem me disser. Trago à noite. Um sorvete de peixe, para quem acertar, eu trago. Qual é a afirmação que tem na Bíblia que fala apenas das mulheres?
Ganhou o picolé de peixe. Vou trazer logo mais para ele. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é um homem sábio. Não é. O homem pode ser o provedor, o cabeça, tem de ser o sacerdote do lar, mas quem edifica a sua casa é quem? Mulher sábia. Então, minha irmã, que Deus torne você cada dia mais uma mulher sábia. Você que é mãe, você que não é mãe, você que é vó, você que não é vó, todas as mulheres da igreja nesta manhã, que Deus faça de vocês mulheres sábias e que faça dos homens sábios para buscar aprender com as mulheres sábias. Que Deus nos abençoe. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.